Malaquias capítulo 3, no versículo 1 ao 4. Quantos acharam? Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do orive e como sabão da lavadeira. Assentar-se-á como derredor, e purificando a prata, purificará os seus filhos de Levi, e os refinará como ouro, como a prata. Eles trarão ao Senhor justa oferta. Diga amém? Amém. Nós vemos aqui uma ilustração da volta do Messias. O texto diz: quem aguentará o dia do Senhor? O texto está dizendo que ele virá como o ourive, ele virá como fogo, ele virá como o anjo mensageiro, aquele que irá trazer a justiça dele. Eu poderia dar um tema a essa mensagem dessa noite: o fogo purificador e o sabão que lava. A Bíblia diz no livro de Malaquias que o Senhor viria como sabão para lavar e para limpar a sua igreja. Ele viria como fogo que refina o ouro. Se você for ver a ilustração de um ourive purificando a prata e o ouro, quem não sabe, existe a profissão do ourive. Derrete o ouro, derrete a prata, e ali ele cria o que ele quer. Com isso ele pode derreter, pegar várias pratas ou ouro e colocar numa vasilha e levar ao fogo. E para que essa temperatura consiga derreter o ouro e a prata, ela chega numa dimensão extraordinária, muito quente. E a dimensão para que o ourive ele possa ver que aquele ouro está bom para ser usado, é quando ele percebe que ele foi todo purificado. As sujeiras do ouro têm que sair. Para isso o ouro tem que chegar numa dimensão de lava, que derreteu, ele virou líquido, é o ouro em líquido, ele virou aquela coisa mole igual a mingau. E ali o ourive ele vai olhando para o local e mexendo, e a dimensão que ele vê que o ouro que foi derretido ou a prata que foi derretido está bom para ele colocar e fazer qualquer outro objeto com o ouro ou com a prata, é quando a face do ourive ele começa a ver, olhando para a vasilha, a sua imagem. E ele começa a ver que aquele ouro foi purificado. E aquele ouro vai voltar a ser bom. Porque foi tirado todo recipiente ruim. Toda a corrosão. Tudo aquilo que estava ali atrapalhando o brilho daquele ouro. Assim como a prata. E a palavra profética de Malaquias foi que o Senhor viria nos últimos dias. Quem poderá suportar a vinda do Senhor? Ele virá como fogo refinador, ele virá como aquele que vai purificar a tua igreja, a ponto de derretê-la, de fazer ela aparecer a imagem e semelhança do Deus vivo. Você sabe, quando nós começamos a aparecer com Jesus, é quando a imagem dele começa a encaixar com a nossa imagem. É quando as pessoas começam a olhar para nós e ver mais Jesus do que você. Porque Deus vai nos purificar. Diga: Deus vai me purificar. Ele vai tirar
Ele vai tirar tudo da minha vida que tem impedido de eu brilhar, de eu ser desejado de uma forma que os céus dê testemunho da minha vida. A Bíblia fala algo muito interessante, que Deus dá exemplo que nós somos o ouro. O profeta aqui Malaquias, ele dá exemplo de Israel, de que Israel é o ouro. O ouro é o bem mais valioso da terra. Eu quero dizer que Deus olha do céu e vê você como o bem mais valioso para Ele. Deus olha para você e Ele não vê a prata, Ele não vê o bronze, Ele não vê o ouro, que é o metal que está sobre a terra, mas Deus vê o homem, imagem e semelhança dEle. Você é o ouro de Deus, e eu quero dizer que você é o melhor de Deus para esse tempo, e Ele não vai perder você para a contaminação deste mundo, e nesse congresso Ele vai te purificar. A chama, a presença, o fogo do céu, Deus é o ourive que está nessa noite, neste lugar, para purificar a tua vida e te fazer ser melhor. Se você recebe, diga amém e dê um forte aplauso a Ele. Oh, aleluia! Você precisa estar na mão do ourive. O nome dele é Jesus. Quem vai suportar o dia do Senhor? Será se você aguentaria Deus se manifestar aqui hoje? Será se nós estamos pronto, limpo, santificado para que esse fogo venha sobre nossas vidas? Porque o ouro, o bem mais caro dessa terra, derrete com fogo. Deus, Ele comparou você, através do profeta, que você é o ouro dele. E o ouro, querido, ele perde a cor. O ouro, ele perde o brilho. O ouro, ele fica fosco. E o ouro precisa ser trabalhado para que ele brilhe. Eu creio que você já deve ter visto em televisão, em alguns lugares, ou quem sabe em alguma loja, um ouro brilhando. Aquele ouro foi trabalhado para ele brilhar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você está em treva, ou o reflexo do céu bate em você e brilha esse mundo. O fogo de Deus serve para que eu possa ser purificado. Só seremos purificados por esse fogo chamado Espírito Santo de Deus. Quanto mais você deixa Ele queimar tua vida, quanto mais você deixa Ele contagiar você, dominar você, você vai viver numa dimensão diferenciada, porque não vive mais você, mas Cristo vive em você. Você já não é mais agente dessa terra, mas você é um agente do céu, imagem e semelhança do Deus vivo. O que é interessante é que Deus compara duas coisas, através do profeta. Ele compara que eu e você iríamos ser lavados pelo sabão do céu. Ele virá como um sabão para limpar o seu povo na mão de uma pessoa que está lavando uma roupa, que está lavando o carro, que está lavando alguma coisa. A comparação aqui é de purificação dos dois sentidos. Ele virá como sabão para purificar o seu povo, para redimir a tua igreja. O único que lava a igreja, esse sabão se chama o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado. O sabão do céu se chama o sangue de Jesus.
Há poder nesse sangue. Você não poderá ser lavado por que boa, por sabão em pó, por qualquer perfume, por qualquer sabão mais caro desse mundo. Não arranca o pecado. Mas se hoje você confessar o seu pecado diante dele, o sangue dele, do seu Filho Jesus, nos purificará e nos lavará de todo o pecado. Diga: há poder no sangue de Jesus. Não sei se você assistiu outro dia aí na televisão agora, um ladrão que deu infarto. Foi verídico aquilo. Para você entender que há poder no sangue. Quando ele deu a voz de assalto, eu assisti pela televisão. Quando ele deu a voz de assalto, um pastor estava dirigindo o carro, a mulher dele estava no fundo. Vieram alguns ladrões e puxaram a porta. Quando ele puxou, ela tomou um susto e disse: há poder no sangue de Jesus. Foi imediato, ele caiu, infarto fulminante. Infarto fulminante. Vieram os agentes de saúde, não sei, SAMU, e levaram e foram ver. Foi que aquele rapaz morreu. E disse que ele teve infarto fulminante. E o repórter disse: o que foi que ela disse para ela? O que foi que ela disse? O que foi que ela disse para ele, melhor dizendo? O que foi que ela disse para ele? Aí o repórter disse uma palavra simples: há poder no sangue de Jesus. Repita: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Dê um forte aplauso àquele que derramou o teu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele caiu. Eu vi um pastor ministrando aqui em Salvador e ele dizendo que uma mulher, um ladrão invadiu a casa dessa mulher para roubar e vinha roubando pela sala, tal. E ela estava sozinha em casa. E quando ele invadiu a porta, ela estava dormindo. E ele parou, ficou olhando para ela, ficou olhando. E ela tomou aquele susto. Aí ele fez: moça, eu vou me embora. Eu vou ligar para pedir ajuda. Ela: o que foi? Ele: você está ensanguentada. O que fizeram com você? Ela: eu. Ele: é. E aí ele desce correndo, abre a porta e começa a gritar: socorre aquela mulher ali, fizeram alguma coisa com ela. E ele vai embora. Alguns vizinhos veem aquele alvoroço, entra pela casa. A senhora vai descendo as escadas. E aí perguntaram para ela: o que foi que aquele homem roubou? O que foi que ele fez? Ela disse que eu estava ensanguentada da cabeça aos pés. Quando ele entrou na casa dela, ele viu o corpo dela todo coberto de sangue. E ele não quis tocar nela, não quis fazer nada. O Senhor cegou ele, mostrando que ela tinha uma cobertura, que ela tinha uma proteção. Deus cegou o inimigo. Deus é o Deus que segue inimigo. Você tem uma marca, você está coberto, você está protegido. Por quê? Porque esse sabão que lava é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o fogo, ele representa o Espírito Santo. Eu só acredito que alguém de alguma forma, só pode mudar, só pode ser fervoroso, só pode ser alguém que tem uma dimensão espiritual mais elevada, se ele mergulhar nesse fogo, se ele querer ser batizado com esse fogo, se ele querer mais mergulhar nessa chama, pegar fogo. A Bíblia diz que pegaram um homem há 300 anos atrás e disseram para ele: olha, se você não parar de pregar esse evangelho, nós vamos jogar você num caldeirão de fogo, aonde nós matamos muita gente aqui. E ele disse: não vou parar de pregar. Se vocês quiserem tirar minha vida, pode tirar. Eu não paro de falar de Jesus. Prenderam ele e foi arriando ele com a corda. E deixaram ele, de acordo, alguns estudiosos falam, deixaram ele lá. E quando ele caiu cantando hino. E o lugar estava borbulhando. Era
água quente para matar mesmo. E ele olhou para cima e disse: aumente o fogo, porque o fogo que está dentro de mim é mais forte do que essa água que está borbulhando. E ele ria, e os homens disseram: isso é uma loucura, porque quem cai nessas águas já cai morto. E ele está falando lá, o que é que tem dentro dele? Eles não puderam entender, ele morreu, mas ficou na história, que é todos aqueles homens que jogaram ele dentro daquele caldeirão, puderam contemplar que dentro dele tinha um fogo maior, que se chamava Jesus Cristo. Puderam matar o homem exterior, mas o homem interior ninguém pode destruir, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o fogo, é o poder, é a glória do Espírito Santo. Maior é a presença de Deus na tua vida do que o mal que existe lá fora. Eu quero dizer que ninguém vai parar você. Há um fogo maior dentro de você. Nada, as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, as guerras, não vai poder parar você. Porque maior é o fogo que está dentro de você do que o fogo que está fora. Você vai ver alguns cristãos atribulados. O que é que tem? Há uma guerra, uma perturbação dentro de você. Há um poder maior. A dimensão de queimar de dentro para fora é se deixar ser trabalhado pelo ourive. Porque Deus nunca vai trabalhar de fora para dentro. Deus sempre trabalha de dentro para fora na vida do homem. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. A voz que queima é a voz de dentro para fora. A voz que aquebranta, a voz que diz assim: você pecou. A voz que diz assim: continue. A voz que diz assim: se conserte, põe no prumo, conserta as tuas veredas, larga esse pecado. A voz é a voz do Espírito Santo queimando no seu coração. Jesus disse assim: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse negócio é de dentro para fora. Ele falou para uma mulher samaritana que se ela crê nele, ela ia jorrar de dentro para fora, ia queimar de dentro para fora. Ele disse: em você vai ser uma fonte inesgotável. Quanto mais você anda, você se movimenta, mais jorra para fora. Agora a gente precisa entender que quando esse fogo vem, ele nos confronta. O fogo e a manifestação de Deus não é só para nós pularmos, gritarmos, mas ela dá um destino em nossas vidas. O fogo de Deus é para nós mudarmos de dentro para fora. Jesus quer arrancar em nossas vestes suja pelo pecado, pela ingratidão, pela incredulidade, pela infidelidade, pela falta de paixão, pela falta do amor. Quando o fogo de Deus vem, ele coloca amor em nosso coração. Quando o fogo de Deus vem, ele coloca em nós compaixão. Compaixão é o que Jesus tem pelas almas. Compaixão é o que Jesus tem pelas vidas. Compaixão é o que Jesus tem pelo seu esposo, sua esposa, seus filhos. Pelo vizinho que é chato, Deus tem compaixão. Compaixão é um ardor por misericórdia. Poucas características na vida de um cristão. Eu nunca vi uma geração para clamar mais por justiça na vida do próximo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos ungidos do Senhor. Nós somos salvos, remidos e lavados pelo sangue. Mas o cristão vive na terra parecendo um agente federal. Ele quer matar todo mundo, ele quer prender todo mundo, ele quer amaldiçoar todo mundo. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que aquele que é nascido de novo é rico em misericórdia. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de misericórdia. E quando esse fogo, irmão, ele vem sobre nossas vidas, quando nós caímos no fogo de Deus, quando Deus nos pega e nos leva para ser derretido como a prata, sai de nós o orgulho, como foi feito na peça aqui. Sai de nós a inveja, sai de nós a fofoca, porque são utensílios ruins, são manchas, são bloqueio para o brilho do ouro, e isso precisa sair. O ouro não enferruja, porém o ouro,
ele vai ficando encardido, sem brilho, fosco. Ele vai perdendo o seu teor, ele vai deixando de ser desejado. E muitas das vezes o cristão, ele está numa dimensão dessa, porque o fogo de Deus, quando vem, ele nos liberta das prisões carnais, ele nos liberta da inveja, ele nos liberta da maledicência, ele nos liberta da fofoca, ele nos liberta das intrigas, das confusões. Você sabe por quê, irmão? Hoje muitas gerações de jovens, de homens e mulheres, estão se perdendo no evangelho por falta desse fogo, para ser lapidado, para ser santificado pela glória, para ser tomado por uma presença diferente. O fogo purificador, o fogo que nos purifica, que nos faz ser melhor, que nos santifica. Esse fogo se chama Jesus. Esse fogo tem que queimar dentro de nós. Você vai ver que pessoas que se apaixonaram por Jesus de verdade, eles queimaram com a obra extravagante. Eles se apaixonam por almas perdidas. Eles se apaixonam pelo pecador, pelo miserável. Ele se apaixona por aquele que ninguém dá nada, se apaixonar para ver aquela pessoa ser salva. Tem misericórdia das vidas, porque o que vai entrar no coração da pessoa é o sentimento de Jesus, porque nós seremos imagem, semelhança dele. Quando Deus começa a nos dar alguns aquebrantamentos, eu vejo alguns crentes dizer: eu não vou ser mais besta, me fizeram de besta uma vez, não serei mais. Você não foi besta em fazer o bem. Quem foi besta que foi que não aproveitou a sua bondade. Não mude o seu caráter, porque pessoas não têm caráter. Continue com o seu caráter fazendo bem. Continue fazendo o que Deus estabeleceu para você fazer. Porque você não pode distorcer seu caráter, porque pessoas lhe traíram, porque pessoas fizeram coisas que não era para fazer, e você ficou ferido, machucado. Mas o que está dentro de você é o Espírito Santo. Tem um livro dizendo assim: seguindo o passo do mestre. Você precisa seguir o passo do mestre, porque quando o ourive, ele derrete a prata, ele derrete o ouro, e ele vê o ponto certo para ele tirar do fogo, é quando o ouro está todo derretido, e a sua imagem, grava isso, a sua imagem, ele começa a ver completa, dentro daquela vasilha, e o ouro borbulhando, e ele diz assim: agora sim, agora está pronto. Deus vai nos trabalhar muito, Deus vai nos santificar muito. Eu preciso abrir essa porta para Deus fazer o que Ele tem que fazer na minha e na sua vida. Quantas pessoas sem temor de Deus perdeu o fogo? Quantas pessoas, queridos, sem viver o que Deus tem para ela? Quantos cristãos hoje têm uma vida, têm um relacionamento? Hoje eu conversava com um jovem aqui na igreja de manhã, e eu dizia para ele: eu fiquei 3 anos namorando, e eu não tive relação sexual. E eu, antes de começar a namorar no evangelho, eu não era cristão lá atrás, e eu tive outros relacionamentos, e isso, eu conheci mulher, mas quando eu vim para Jesus, o fogo que foi derramado em mim, me deu controle para eu suportar o tempo certo. Hoje a gente viu uma geração fria, fraca, gelada, que não deixa queimar essa presença de Deus. Quantos jovens, queridos, ele conhece o corpo da sua namorada, nem casou, nem foi para o altar, vivendo maldição. Que fogo é que tem dentro desse jovem, pelo amor de Deus? Hoje nós temos uma geração que troca foto, um nu com o outro. Misericórdia, irmão. Uma geração que queima para pornografia, uma geração que queima para prostituição, uma geração que queima, irmão, misericórdia, para as coisas impuras, ilícitas, as coisas da carne, porque há uma malignidade por trás disso. Eu quero dizer para você, talvez Deus fale em algum coração aqui hoje, você precisa se arrepender e levar a sério o seu namoro em santidade,
porque senão Deus virá com fogo dele, e quem suportará o dia da vinda do Senhor? Quem suportará? Malaquias disse: quem vai suportar a vinda do Senhor? Quem é o homem que vai suportar ele vindo? E ele não vai vir, irmãos, só no dia do arrebatamento, não. Ele nos visita de várias formas. Hoje eu saí daqui, cheguei na porta de minha casa, tinha um rapaz vendendo peixe, um irmão comprando, um rapaz que estava vendendo no carro, crentão também. E eu disse: ô irmão, parece que vocês são crentes. Falei com o irmão assim: rapaz, tudo bem, tudo? Quanto é o peixe? Eu fiquei conversando. Aí o irmão que estava vendendo peixe estava dizendo: varão, a gente não pode entrar em algumas áreas de pessoas. Tem pessoas que Deus coloca na prova para testar, para trabalhar, para punir, para alguma coisa na vida. E às vezes você quer ir lá, dar uma ajuda. Ninguém pode tirar ninguém da mão de Deus, irmão. Ninguém pode tirar ninguém da mão de Deus. A gente pode ajudar qualquer pessoa que vem nos pedir ajuda, mas às vezes pessoas ficam intrigadas com o reino, com Deus. Deus é Pai, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. E nós precisamos entender que Ele tem multiforme maneira de trabalhar, e Ele às vezes trabalha na vida de um bocado de gente. Eu já vi Deus, irmãos. Deus não separa casamento. Deus não é Deus de separação de casamento, mas Deus é Deus de separação de namoro, de noivado carnudo. Deus é Deus de separar namorado e noivos que não querem nada com Ele. Deus só tem aliança, porque o texto diz aqui que nós lemos que Ele é o mensageiro da aliança. Esse mensageiro é Jesus. Ele é um Deus santo, puro, e Ele só tem aliança, é o que tem aliança com Ele. Deus não é Deus de carnalidade. E quando não há propósito na aliança, Deus põe as mãos e Ele separa. Quantas pessoas namoram? E o namorado crente vê seio da namorada por celular, vê de calcinha. É tanta tribulação que a gente fica sabendo. É tanta. Isso são os mais mínimos. Que fogo é esse que está dentro de você? Se você não levar Deus a sério a partir de hoje, Deus está lhe dando uma graça hoje. Conserta-te, põe tua casa em ordem, endireita tuas veredas, anda em santidade, porque Deus virá sobre a tua vida. E quem suportará o teu fogo? O fogo dele é refinador. O fogo de Deus em nossas vidas é para nós nos arrependermos, porque o fogo é para purificar dos pecados. O fogo é para trazer uma paixão pela obra, por Ele. É uma chamada hoje ao arrependimento. É uma chamada hoje a pôr a casa em ordem. Porque nós não vamos só pregar, ou vamos ficar cantando, deixa queimar, e não há mudança, não vai queimar nada. Coré e Natã levantaram fogo estranho lá no deserto, o fogo da rebeldia, o fogo da contenda, o fogo da briga, o fogo da guerra, o fogo da rebelião contra Moisés. Aí Deus disse: sai de baixo, que eu vou mostrar agora, aqui tem fogo. A Bíblia diz que Deus abriu o chão e desceu Coré e toda a sua geração, e a Bíblia diz que eles desceram as mais profundas da terra, e morreu todo mundo, porque eles tinham levantado fogo estranho. Não foi só por causa do altar, não, foi por causa do comportamento. O fogo que queima em nós é um fogo pela obediência à palavra e a Deus. O fogo que queima em nós, que Deus quer nos dar, é o fogo do conhecimento da palavra. Uma geração que não lê Bíblia, uma geração que a gente chama, venha para a escola de profeta domingo de manhã. Uma geração que não se importa com oração, não se importa com consagração, não se importa com a vida santa, não se importa em temer a Deus, não respeita teu santo dos santos, não respeita teu átrio, a casa do Senhor.
Davi disse: um dia na tua casa vale mais 1000 anos, vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Precisamos nos apaixonar pela casa de Deus, precisamos amar os santos dos santos. A peça falava aqui, ó: quantos estão na casa do Senhor desmotivados? Quantos estão frios? E esse congresso é para aquecer as nossas emoções espirituais. Esse congresso é para nos lapidar. Querido, eu quero dizer para você que a maldição que chega em nossas vidas é hereditária pelos nossos pais. Você não tem culpa, mas ela te alcançou por causa do pecado dos seus pais. Mas tem muita gente crente se amaldiçoando pelo seu comportamento. Amado, se você quer servir a Deus, você precisa entrar no fogo dele e obedecer a sua palavra. Você não pode levantar o seu próprio fogo, você não pode levantar o seu próprio altar. O altar tem nome, o altar tem dono, o nome dele é Jesus. Coloque a sua vida sobre o altar do Senhor e deixa que ele libere do teu fogo, porque você precisa levantar o altar. Quem derrama o fogo é Deus, e ele virá com o seu fogo, ele vai limpar os nossos corações, ele vai nos lapidar com o teu espírito. A Bíblia diz em Ezequiel 11:19: e lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro dele, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei o coração de carne, para que antes nos meus estatutos e guarde meu juízo, e serão meu povo, e eu serei o teu Deus. Coração de pedra não queima fogo dentro. Coração de pedra é um coração duro. Coração de pedra é um coração que não se amolece pela palavra. Não tem pregação que toque no coração, não muda. O nome disso é coração de pedra. E a Bíblia diz que se você der lugar hoje, o Senhor vai botar um coração de carne em você. O coração que Deus fez para que você seja sensível ao Espírito dele e queime pela sua presença. Precisamos voltar a viver a santidade. Eu não acredito numa manifestação de Deus sem santidade. Sem santidade ninguém vai queimar. Sem santidade nós não iremos ganhar alma. Sem santidade nós não iremos gerar uma nova geração. Sem santidade, irmãos, Deus não vai poder abençoar teu casamento. Santidade é a porta para Deus abrir todas as portas. A santidade move o coração de Deus. A santidade te leva a você de volta para o lugar chamado Santo dos Santos. Ou você serve ou você não serve. Eu quero desafiar você. A partir de hoje, feche essa brecha. Se Deus não mudar a tua história, eu mudo o meu nome. Porque todos que andaram na palavra, não estou vendo nada na minha vida. Tem situação que Deus nos prova. E tem situação que os nossos pecados nos leva à rota negativa. E a rota que não nos leva para lugar nenhum. Não flui, não cresce, não anda, não prospera, não há uma dimensão espiritual. Eu falava para alguns meninos aqui na igreja hoje. Eu com 21 anos. Eu já pregava em vários lugares. Eu com 21 anos, eu já fazia muita coisa para Deus. Não era porque alguém dizia assim, Samuel, deixa eu fazer aquilo, não. Porque Deus começa a dar quando Ele vê o nível do seu coração, irmão. Deus começa a ver o nível da tua maturidade para Ele. Deus começa a ver o nível do seu comprometimento. Tem pessoas que não são comprometidas com Deus, com o reino, nem com a sua palavra. Precisamos nos comprometer com Deus primeiro, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso flui naturalmente. É notório e visto quando a gente vê na igreja pessoas queimar por Deus, queimar pela obra, queimar por fazer. E a Bíblia diz que flui. Esse fogo está entre nós. O Espírito Santo hoje, Ele quer trazer arrependimento ao nosso coração. Porque sem arrependimento, a glória não vem. Sem arrependimento,
o fogo não desce. Sem arrependimento não há mudança. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem suportará a vinda do Senhor? Ele virá, irmão. Ele virá a qualquer momento. Ele virá não só para o arrebatamento, mas Ele virá para nossas vidas, porque Ele nos ama, para nos consertar. Se você namora, não há problema. Mas namore em santidade. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Não há problema você namorar. Se noivou, leve Deus a sério. Porque às vezes, queridos, pessoas que você se ajunta, quando pessoas começam a namorar sem propósito, é terrível. Não tem propósito para nada. Quero namorar porque que eu estou só. Glória a Deus, todo mundo precisa de alguém. Mas qual é o propósito do namoro? Esse namoro vai agradar a Deus? Essa vida a dois vai agradar a Deus? A gente precisa ver isso. Quando o seu coração queimar por Jesus, a vida muda. Tem gente que não tem temor a Deus e tem perdido muitas coisas. Não ama a presença de Deus. Não ama aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Não deixa queimar, não deixa fluir, não frutifica no propósito. E você sabe o que acontece? Foi como o irmão pregando aqui disse: tem namoro que apaga o fogo de Deus. Apaga mesmo, irmão. Apaga. 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 E com esse negócio da internet, é vídeo ao vivo, é neguinho nu no lado, neguinho no outro. E neguinho ainda consegue, de alguma forma, violar alguns princípios, que é chamado sexo online. Queridos, para o mundo, que já é do maligno, isso é normal. Mas para você que quer mais de Deus, querido, por favor, arrependa-se hoje. Quem quer ter compromisso com você, precisa amar a Jesus, mais do que você. Eu falei para Elias, meu filho, eu disse: Deus vai lhe dar uma varoa quando você chegar na sua idade. E a sua varoa vai amar mais Jesus do que você. Ele disse amém. Ele entendeu. Eu disse: sabe por quê? Ele fez sei. Porque se ela amar Jesus, eu não terei problema. Porque ele já ouviu muito eu dizer isso, e está gravado nele. Você namora com gente desviada, gente que não tem aliança com Deus, só porque é bonitinho, só porque tem um cabelo tal, você vai ficar mais um nesta vida. Rompa com quem rompa com Jesus. Agora casou, pai, vai orar pelo seu carvão, vai abanar seu carvão. Casou, não tem jeito, abana seu carvão molhado. Casou, foi, casei errado, problema seu. Abana ele agora até a volta de Cristo. O fogo, problema seu. Deus detesta separação, mas Ele ama separar namorados que não têm compromisso com Ele. E a minha oração, que não é de Deus nesta igreja, Ele arranque mesmo e tire. Eu oro para os namorados e os noivos desta igreja. O que não é de Deus, a mão dele virá e ele vai separar. Porque eu cansei de ficar falando, pregando, ensinando. Eu vou orar: Deus, vem como sabão na tua igreja, vem como ourive para santificar o teu povo. O que não é dele vai ser quebrado na autoridade do nome de Jesus. O que for vai ficar de pé. Porque, querido, a igreja é dele. A gente diz assim: filhinho, não vá. Eu estou amando. Eu quero, e vai, invade.
Ninguém respeita pastor nenhum, bispo, pai, mãe. Quando o neguinho quer procurar alguém para a sua vida, vai mesmo. Agora, quem sabe purificar é Deus. Quem sabe lavar é Deus. O namoro e a vida a dois precisa ser algo muito voltado para Deus. O namoro do cristão, ele é uma vida de amizade, de carinho. É o companheiro da aliança. Minha sogra dizia para a bispa, eu sou testemunha disso, eu posso pregar e falar muito sobre isso. Eu não tive sexo antes do casamento. Eu não vi parte nenhuma da minha namorada que eu me casei antes do casamento, para a glória de Deus Pai. Mas quando eu casei, tudo meu. E de mais ninguém. Tudo meu. Minha sogra dizia assim, pelo amor de Deus, esse menino só fala da Bíblia. Eu sentava e dizia, rapaz, a Bíblia, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Pedro. Meu Deus, o Pedro andou, voou, pregou, Jesus fez. E ela dizia assim, quando o Sandro entrava, ela dizia, misericórdia, ele só fala de igreja. Na porta de casa. Minha namorada que eu casei nunca foi para o meu quarto. Minha namorada que eu casei nunca dormiu na minha casa. Veio dormir comigo depois que nós casarmos. Hoje é gato por lepra, é neguinho querendo dormir com fulano, com Beltrano. É uma se vergonhice só, meu irmão. O fogo de Deus virá sobre a tua vida. Meu irmão, vai dormir junto quando casar. Nunca dormi na casa de minha sogra. 3 anos namorando. Nem por precisão e nem por nada. Não fui criado assim. Mas tem gente hoje que namora, que quer ficar enfornado um na casa do outro. O fogo apaga. A presença de Deus não vem. É raquítico, deprimido, aloprado, não vai para lugar nenhum dentro da igreja. Vai andando e não anda. É sério, irmão. Sabe por quê? Porque quer viver igual o mundo. Em uma necessidade, não há problema se alguém dormir na casa do outro. Mas viver dormindo, se dorme quando se casa. Cada um, eu não estou vendo, meu irmão, se vê no horário que é para ver, na escola, na igreja, em algum lugar que vai. Crente, irmão, só dorme junto quando casa, porque vai pegar fogo estranho. Diga fogo estranho. Diga, está repreendido o fogo estranho. Irmão. Mas hoje é um negócio do que é que tem. Nunca. A verdade é que nem quarto eu tinha. Eu dormia na casa de minha irmã de favor. Tinha um dia que, um domingo lá, depois de 2 anos namorando na porta, a bispa começou a ir na minha casa de vez em quando para almoçar um dia de domingo. Depois levava para casa, almoçava com minha família para casa. A gente fazia obra de Deus junta. Eu e ela, o pastor chamou, nós éramos líderes do jovem, trabalhávamos na igreja, ela tomava conta da escola bíblica. O namoro dentro da igreja, precisa os dois crescer juntos, ser labareda, ser fogo. Aí você namora com alguém, o cidadão quer carne, você quer orar, você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Para que diabo vai ficar junto, vai para o céu? Não vai. Não cresce ninguém. Você sabe qual é o propósito do namoro? Os dois crescer juntos na obra. Deus abençoa. Hoje neguinho senta no colo da namorada. Que vergonhice, irmão. Vai para onde? Vai para onde? Sem temor nenhum. O que é que tem? É sua esposa, não tem nada. Pode ser qualquer coisa sua. É problema seu e de Deus, mas que está errado, está. Então a gente precisa entender que Deus virá como um fogo refinador. E você precisa temer. Epa, isso aqui não. Aqui vai pegar fogo, aqui vai queimar minha mão. O fogo de Deus é para nos purificar, é para nos santificar, é para nos fazer ser melhor. E você precisa temer isso.
Porque o fogo que vem na igreja não traz temor em você, alguma coisa aconteceu de errado. Porque a presença do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos trouxe temor, até quem não dizimava na igreja. O povo, fulano morreu, está repreendido. Dá meu dízimo, minha oferta. Era. Que dirá que andasse como qualquer outro. Eu prego isso debaixo do temor de Deus. Porque o fogo de Deus traz uma mudança. Se você namora ou quer ficar noivo de alguém, fique. Mas fique em santidade. Mantenha a chama acesa, o fogo aceso. Faça a obra de Deus junto, cresça junto, evangelize junto. Faça a obra de Deus junto. Isso é que manifesta a glória de Deus. Isso que é bom. Toma conta de uma célula junto, discipula junto. Faça a obra de Deus junto. Isso que é. Aí Deus olha, tem propósito isso aí. Olha aí, todos os dois fazem a obra junto. Todos os dois, não fica nesse negócio lá e cá pelos becos, pelos guetos. Não cai por terra isso aí. Abençoa, Deus abre porta. Eu falei para o peixeiro lá hoje na porta. Eu disse, quando eu casei, peixeiro, eu não trabalhava, não é porque eu não queria não, porque as portas se fechou. Mas para você saber que Deus era na minha vida, Ele é até hoje, para a glória dEle. Até lua de mel 5 estrelas eu tive. A santidade abre a porta do céu. Eu quero me casar. Você vai casar? O Amon ali ou está aqui? Aí depois paga o preço. Depois paga o preço. Aí quando casa o fogo, até o fogo vai embora do amor. O que tem de gente que casa debaixo de pecado, achando que vai se ver livre, trouxe um problemão para a sua vida. Sabe por quê? Porque o pecado e a maldição já entrou. Aí vai ficar orando não sei quanto tempo para que a chama continue acesa, para que o fogo do amor não apague. Meu marido está atribulado, minha esposa está atribulada. Sabe por quê, irmão? Porque não houve santidade. Não houve santidade. Deus é Deus de aliança. E o fogo dele permanece na tua vida por meio de aliança. Fique de pé em nome de Jesus.